Todos nós cometemos erros em nossas vidas, não há ninguém que seja perfeito, mas o que importa é o que fazemos depois de cometer um erro. Podemos escolher aprender com o nosso erro e nos tornarmos pessoas melhores, ou podemos nos deixar definir por ele. A redenção é a oportunidade de nos redimir de nossos erros, é a oportunidade de começar de novo e de nos tornarmos pessoas melhores. A redenção, a bem da verdade, não é nada fácil, mas ela sim é possível. Existem muitas histórias de pessoas que alcançaram a redenção. Uma dessas histórias, com certeza, é a história do Renato Silva. Ele foi pego no doping em 2007 e foi suspenso por 1 ano, e o seu contrato com o Fluminense foi inclusive rescindido nessa época. O Renato negou ter usado drogas intencionalmente e disse que os traços de maconha que foram encontrados no seu organismo no exame foi porque ele fumou acidentalmente. Durante o ano de suspensão, o Renato lutou contra a depressão e a culpa, mas ele também teve a chance de refletir sobre a sua vida e descobriu o que era importante de verdade para ele. O jogador que estava totalmente desacreditado conseguiu dar a volta por cima e viveu um dos momentos mais incríveis da sua carreira quando lhe deram uma nova chance. Mas você sabe do que é que eu tô falando e como foi que esse problema do Renato Silva virou uma grande chance de redenção e até de vingança? E o que foi que aconteceu com o jogador depois? Eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já tá inscrito aqui no nosso canal? Se você não tá, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Agora eu tenho um recadinho para você dar um xbet e depois vamos lá. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar, se quer ganhar é na 1xBet, beleza? Janeiro de 2007, Renato Silva, jogador do Fluminense, foi flagrado no exame antidoping e iria a julgamento depois de serem encontrados traços do uso de maconha no seu exame. Renato havia acabado de chegar ao tricolor gaúcho, tinha feito apenas 3 partidas pelo Fluminense. No dia do julgamento, ele temia pelo pior, afinal podia pegar até 360 dias de suspensão. Acompanhado do seu advogado e do seu pai, ele chegou até a dar uma declaração: "Não vou baixar a cabeça, porque eu sei que darei a volta por cima e serei um exemplo." Cara, aquela declaração era forte. O Renato disse aquilo sem ao menos saber o que o futuro lhe reservava. Era muita confiança em si mesmo e no potencial que ele tinha. É claro que o Renato sabia muito bem da sua capacidade, afinal ele não estava ali de paraquedas, sabia tudo que ele tinha sofrido para conseguir chegar onde ele chegou na carreira. Renato Assis da Silva, mais conhecido apenas como Renato Silva, nasceu em Colinas do Tocantins, em 26 de julho de 1983. O Renato começou a sua carreira no Goiás em 2003 e se destacou demais, chegando a ser convocado para a seleção sub-20 ainda quando atuava pelo Esmeraldino. O destaque do zagueiro, é claro, chamou a atenção de muitos clubes e ele acabou sendo negociado com o Belenenses de Portugal e depois voltou ao Brasil para defender o Flamengo. No rubro-negro, ele foi titular em muitos momentos do clube e chegou inclusive a ser campeão da Copa do Brasil em 2006, quando em 2007 então ele decidiu ir para o Fluminense, onde embora ele tenha tido problema do doping, bom, ele é considerado também campeão da Copa do Brasil pelo Tricolor das Laranjeiras naquela temporada. Mas a verdade é que em 2007 ele já estava mesmo no Botafogo, foi contratado a pedido do técnico Cuca e cara, ele foi de desacreditado a herói do Botafogo, mas isso foi só em 2008, no Campeonato Carioca. O Botafogo e o famoso carrossel alvinegro estava em excelente temporada, já vinha de uma boa temporada em 2007 e em 2008, naquele Carioca, acabou gerando uma das cenas mais inesquecíveis do futebol brasileiro, ao Renato Silva enfrentar justamente o Fluminense na final daquele campeonato estadual. E cara, ali ele ia escrever uma das mais incríveis histórias, que nenhum roteirista de Hollywood conseguiria imaginar e dar tal desfecho pra trama. O Botafogo, que vivia a famosa época do carrossel alvinegro, vivia
vivia excelente temporada, já tinha vindo de uma boa temporada em 2007 e naquele campeonato estadual acabou gerando uma das cenas inesquecíveis do futebol brasileiro ao enfrentar justamente o Fluminense na final daquele Carioca. O futebol ali escrevia uma daquelas histórias que roteirista algum conseguiria colocar no papel. O Renato, que havia sido dispensado pelo Fluminense no ano anterior, justamente por conta do caso de doping, entrava em campo naquela final com tudo aquilo ainda assolando a sua cabeça, e ele estava pronto para colocar sua vingança em prática contra o time que o dispensou quando ele quase estragou tudo pela sua ansiedade. O cara podia estar nervoso com tudo aquilo que estava vivendo, de repente queria decidir de uma hora para outra, mas cagou tudo. Cometeu um pênalti bizarro e o Fluminense podia ter saído na frente e garantido o título justamente no erro dele. Quiseram os deuses da bola que o Washington, coração valente, errasse a cobrança, bateu o pênalti na trave e o Botafogo, mesmo com um jogador a menos, conseguiu vencer a partida, adivinha só, com um gol dele, Renato Silva. De vilão pra herói, de renegado pra o cara que conseguia sua redenção no clube. É difícil imaginar que algum roteirista de cinema conseguiria criar uma história como essa. E pra selar tudo isso que a gente viu, ainda teve a narração do gol do Renato Silva, se tornando um dos momentos mais engraçados do futebol brasileiro na voz do Luiz Roberto. Comemoração do zagueiro, que estava no ostracismo esquecido em função de um toque por uso de maconha, foi resgatado pelo Cuca, faz um gol importante no momento decisivo. Sim, meus amigos, um dia quando ele for mostrar aos seus netos o gol mais importante da sua carreira, lá vai estar o Luiz Roberto gritando que ele estava esquecido por causa da maconha. Isso é puro suco do futebol brasileiro. E se engana muito quem pensa que esse capítulo encerra a carreira do Renato Silva. Depois disso, ele ainda jogou pelo São Paulo, foi pra China, voltou ao Brasil para jogar pelo Vasco da Gama e foi campeão da Copa do Brasil, jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro e em 3 deles venceu a Copa do Brasil. E no único que ele não foi campeão da Copa do Brasil foi justamente o Botafogo, onde ele viveu uma das melhores histórias da sua carreira. O Renato passou ainda por clubes como Santa Cruz, Metropolitano, Brasiliense e Boa Vista. E aí a história se complica. Em 2017 foi flagrado mais uma vez no exame antidoping e podia até mesmo ter sido banido do futebol. Mas calma que dessa vez não tem nada a ver com o uso de maconha, tá? Dessa vez era uma questão bem diferente, era o uso de suplementos para ele ficar grandão, fortão e mais parecia uma falta de orientação adequada sobre a licitude delas do que propriamente por uma indisciplina. O Renato já tinha 34 anos e mesmo assim a ameaça de banir o jogador do esporte não fazia muito sentido, já que apesar de ser reincidente, eram episódios completamente diferentes. E em 2019 ele acertou com o Peri Lima de Campina Grande, onde atua até hoje, aos 39 anos de idade. Um jogador com passagem em clubes gigantes do Brasil e muitos títulos, mas que com certeza sempre vai ser lembrado pelo gol naquele jogo de redenção e pela narração do Luiz Roberto. Se fica uma lição, é de que todo mundo erra, mas são poucos que têm a coragem de enfrentar as consequências de cabeça erguida e conseguem assim dar uma resposta de forma tão maravilhosa que fique marcada na história. Mas e você, sabia que o Renato Silva tinha vivido tudo isso? Você se lembra do zagueirão? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. E cara, você viu o vídeo recente que a gente fez aqui no canal sobre o Pedrinho? Pois é, falando de um assunto um pouco mais sério. Se liga num trechinho, depois é só clicar que você vai direto pro vídeo pra conhecer essa outra história muito bacana também. É muito fácil apontar pra alguém e julgar toda a vida daquela pessoa sem ter a menor noção do que ela passa. Às vezes, é preciso saber que um sorriso fácil em público esconde uma tristeza profunda no peito. Para muitos, o dinheiro é tudo o que importa. Nem sequer pensam que uma pessoa com dinheiro pode não ter problemas financeiros, mas convive com outras dificuldades que são tão ou mais difíceis de se resolver. E é preciso entender que há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é o dinheiro. A pobreza de espírito, de carinho e empatia em muitos é nítido. Um egoísmo e escuridão que só é capaz de destilar no outro o ódio que sente por si mesmo. Pedrinho foi abençoado com muitos dons. Entre o maior deles, indiscutivelmente, estava o futebol. Era um jogador muito diferente, com drible, visão de jogo e velocidade, mas as lesões castigaram quase toda a sua carreira e o craque conviveu quase sempre com críticas e desconfianças que o levaram ao fundo do poço em sua vida, onde chegou a pensar no pior. O Pedrinho perdeu a vontade de viver e até quando encontrou paz